Esperar um minutinho pro pessoal chegar. Aí, o Rodrigo chegando. Aí. Compartilhar aqui. Vou retomar aqui, senão a gente perde muito tempo. Aí o pessoal vai entrando. Eu acho que tá liberado. Para o pessoal entrar assim, eu tenho que aceitar. Mas senão também eu vou aceitando, não tem problema. Então, do que a gente estava falando? Tava falando de transporte pela membrana. A minha cara tá travando. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô vendo aqui que meu rosto tá travando no vídeo. Se vocês não estiverem me ouvindo, me avisem que daí eu dou um jeito aqui. Não? Então, quando a gente está falando de difusão simples, olha lá, eu vou do lugar onde está a maior concentração, como a membrana não faz diferença se ela está ali ou não, ela não confere resistência, essas moléculas vão passar do lugar de maior concentração para o lugar de menor concentração, só sendo empurrados por esse gradiente químico. Sushi? Quando a gente fala de osmose, e aí, galerinha, eu preciso que vocês deem uma abstraída aqui na osmose, porque eu acho que é um dos conteúdos do transporte celular aí, que é um dos mais complicados de entender. A osmose, ela é um processo de passagem de água, então a água é quem vai sair e entrar, dependendo da concentração da solução em questão. Então, o que vai acontecer aqui? A água sempre tem o objetivo de diluir, de estabilizar as concentrações. Então, ela sempre vai para o lugar com a concentração da solução maior, querendo equilibrar aquela solução. Então, vamos lá. Osmose é sempre passagem de água, é uma categoria específica aí no nosso transporte passivo. É um transporte passivo porque não gasta energia, é um transporte passivo porque ele está indo a favor do gradiente de concentração de água. E aí preste atenção aqui, ó. Eu estou indo a favor do gradiente de concentração de água, ok? A solução é o contrário. Ela sempre vai do lugar do meio menos concentrado do soluto para o mais concentrado do soluto. Lembra lá de concentração na química? A gente tem soluto e tem solvente. Soluto é aquilo que precisa ser diluído ou que está diluído no solvente. A água é o solvente. Então, a água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado de soluto. Mas se ele está super concentrado de soluto, ele está pouco concentrado de solvente. Então, se a concentração ela é muito alta, significa que a concentração de água é baixa, porque a concentração de água baixa faz com que a solução fique hiperconcentrada. Captaram a ideia? Deixa eu dar uma desenhada aqui, vamos ver se a gente consegue se entender. Lembra lá da formulazinha? Concentração é igual a soluto por solvente. Lembram disso aqui? Então, concentração é igual a soluto por solvente. Se eu tenho muito soluto, se a minha concentração está muito alta, significa que eu tenho muito soluto e pouco solvente. Procede? Se o meu solvente universal da minha célula é a água, e eu tenho pouco solvente, porque a concentração está alta, então a água vai tentar ir para esse lugar, tentando sempre dissolver ou diminuir a concentração da minha solução. Entenderam essa ideia? Eu acho que a tal da osmose, ela dá um pega aí na nossa cabeça por causa dessa formulazinha aqui. A gente sempre acha que a água vai tentar fugir da hiperconcentração, vai tentar sempre, ela vai no sentido
de dissolver as concentrações que estão elevadas. Entenderam? Então, ela vai do meio menos concentrado do soluto para o mais concentrado do soluto? Sim, porque ela vai diminuindo aquele soluto. Porque o lugar que está super concentrado de soluto está pouco concentrado de solvente, que é a água. Então, a água vai do meio onde tem pouca água, onde tem mais água, para onde tem menos água. Onde tem mais água, tem menos soluto. Onde tem menos água, tem mais soluto. Entenderam a ideia? Captaram a ideia? Qualquer coisa, vocês dão aquela perguntada aí. Então, deixa eu limpar os meus desenhos aqui. Essa água, como a minha membrana, ela é de lipídio, ela é de gordura, ela precisa de um canal, ela precisa de um poro. Então, quem é o poro de água? O poro de água, olha lá como biólogo é um bicho criativo. Poro de água é aquaporina, poro de água. Pelos poros, pelos canais, só vão passar aquilo que ele vai obrigatoriamente precisar passar. Então, não passa nada por esse canal a não ser água. Ele tem uma estrutura que deixa passar só água. Então, a água vai sempre sair do lugar onde ele está mais para o lugar onde ele está menos. Então, se a gente olha, vamos tentar olhar. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma... Não. Vamos olhar para essa imagem aqui. O que eu quero que a gente preste atenção? Se a água, tá vendo aqui, ó, essa aqui bonitinha? Cada um desses pontinhos aqui é um soluto, aquilo que está dissolvido na água. Concordam que no meio de fora tem muito mais soluto do que no meio de dentro? Então, o que a água vai fazer? A água vai passar desse meio aqui, da parte de dentro da célula, para a parte de fora. Por quê? Porque ela quer dissolver esse soluto que está aqui. Então, o que vai causar quando a minha concentração de fora é maior do que a concentração de dentro? Vai causar um ressecamento da célula. Então, ela vai perder água. Quando isso aqui acontece, a gente diz que esse meio está hiperconcentrado, ou seja, tem uma grande concentração em relação ao meio de dentro. Então, o meio de dentro, ele está hipoconcentrado, tem uma concentração menor do que o meio de fora. Então, esses termos hipo e hiper vão aparecer para vocês quando estiver falando de osmose. Ele precisa me dizer onde que está hipoconcentrado, onde que está hiperconcentrado. Se eu não tiver essa diferença de concentração, eu não tenho passagem do tipo osmose, transporte do tipo osmose. Então, lugares que estão hiperconcentrados puxam água. E aí, a gente consegue sentir isso no nosso corpo. Quando a gente come uma coisa que é muito salgada ou muito doce, a gente hiperconcentra o sangue. Quando a gente hiperconcentra o sangue, a gente puxa a água tirando as células ou do meio do meio entre as células ali. A gente puxa a água dos tecidos em direção ao sangue. Quando essa água sai do tecido e vai para o sangue, o nosso cérebro percebe esse processo e faz para a gente tomar água. Quando a gente toma água, a gente reequilibra as concentrações de água e reequilibra as concentrações de solutos e solventes do nosso corpo. Então, isso aqui a gente consegue sentir aí acontecendo. Quando as concentrações são iguais, ou seja, elas são isotônicas, elas são isoconcentradas, elas têm as mesmas concentrações iguais, não existe passagem de água. Se não existe passagem de água, não existe osmose. Então, se o meio de dentro tem a mesma concentração do meio de fora, não vai acontecer passagem de água. Quando o meio interno está mais concentrado do que o meio externo, a célula vai puxar a água do meio externo para dentro dela. Só que aí, olha o grande detalhe, as nossas células, lembram que elas não têm regulação, controle osmótico muito bem feito? Então, quando a gente está falando de uma célula animal, se ela está num meio
o meio é hipoconcentrado em relação à célula, ou seja, tem uma concentração menor do que a concentração que a gente encontra dentro da célula, a célula vai puxar a água e a célula animal, ela rompe. Quando a gente fala de célula vegetal, a célula vegetal, quando é colocada nesse mesmo meio, ou seja, ela é colocada num meio que é hipoconcentrado em relação à parte dentro da célula, a célula puxa a água, só que como ela tem parede celular, a parede segura o tamanho da célula, a célula não explode. Ok? Quando as concentrações são iguais, nada acontece com as células, e quando as concentrações são diferentes, quando a gente fala de célula animal, a célula animal ela resseca e ela pode morrer por falta d'água, e a célula vegetal ela também pode morrer por falta d'água, mas o mais importante é que a parede não muda de volume, mas o meio interno sim. A parede é fixa, mas a membrana, as membranas internas, o citoplasma da célula pode perder água e ela pode morrer por dissecação, ok? E aí a gente volta lá na nossa próxima aula para falar do transporte passivo de fusão facilitada, da difusão facilitada, que é permeada aí por canais, e do transporte ativo, que a gente vai falar de bomba de sódio e potássio, que é o nosso maior exemplo aí de transporte ativo, tá? Mas eu vou guardar isso aqui para a próxima aula. Vou guardar isso aqui para amanhã para a gente finalizar a apostila amanhã. Falei para vocês que essa aqui é a mais comprida, as outras elas são mais rapidinhas, ok? Então, beijo no coração de vocês. A gente se vê amanhã para falar de transporte ativo e difusão facilitada, ok? Então, até amanhã para os senhores. Espero aí ter ajudado e qualquer coisa vocês dão aquele grito, tá? Vocês fizeram o simulado? Fizeram o simulado? Se não fizeram, faça o simulado. Importante. Só passa quem treina, ok? Então, dúvidas, sugestões, búzios, o que vocês quiserem, vocês podem vir falar comigo e a gente se vê amanhã, ok?